Abra sua Bíblia comigo. Vocês estão bem, gente? Estão anestesiados? Como que tá? Abra sua Bíblia comigo, deixa eu ver onde que eu vou abrir aqui, peraí. Em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 8. Nós vamos continuar falando, né, a respeito dos gaditas. Eu creio que Deus vai derramar essa unção no nosso meio, amém, queridos? Nós estamos construindo um entendimento e acredito que com esse entendimento a unção será derramada nesse lugar. Vocês creem nisso, irmãos? Amém. Aleluia. Levanta suas mãos. Pai, nós te adoramos. Não cansamos de dizer que te adoramos. Nós te adoramos. Nós adoramos o teu nome. Exaltamos o teu nome. Engrandecemos o Senhor, que é digno de toda a honra, digno de toda a glória. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por guardar a nossa casa. Obrigado por guardar a nossa família. Obrigado, Senhor, por estar conosco em todos os momentos. Em todos os momentos. Obrigado, Jesus. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Amém. Vamos ler lá então, versículo 8 diz assim: dos gaditas passaram para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados com escudo e lança. Seu rosto era como de leões, eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Versículo 14: esses dos filhos de Gade foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens, e o maior por 1000. Diga comigo: o menor valia por 100 homens, o maior por 1000. Tremendo isso, né, irmãos? Eu quero falar com vocês essa noite sobre valentes. Eles eram homens valentes. Eu quero falar sobre esse espírito de valentia. Eles não eram apenas valentes, eles eram preparados para a guerra. Os gaditas, como nós sabemos, eles é da descendência de Gade, o 7º filho de Jacó, com Zilpa, né, que era a serva de Lia. A Bíblia trabalha com várias formas. Uma das formas é simbologia e numerologia. Por exemplo, a Bíblia fala do leão. O leão representa Jesus, é um símbolo de Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá, mas ele também é o cordeiro, né? A Bíblia diz, lá em Apocalipse fala do leão e do cordeiro. Fala daquele que é, né, fala da doçura do cordeiro, né, e da valentia, né, da fortaleza, da força do leão, né, da grandeza do leão. Então, nós quando paramos para observar aqui, né, ele fala que Gade era o 7º filho. O 7º da Bíblia, querido, fala sobre, significa a perfeição. Diga comigo: perfeição, plenitude.
Nós, querido, eu quero te dizer para você nessa noite que nós estamos no plano perfeito de Deus, na plenitude dos tempos, amém? Porque Jesus consumou toda a obra de Deus. Vou repetir, nós estamos no plano perfeito de Deus e na plenitude dos tempos. Nós estamos num tempo perfeito de Deus para as nossas vidas, querido, porque Jesus venceu todas as coisas, consumando Satanás lá na cruz do Calvário. As obras de Satanás sobre as nossas vidas lá naquela obra, na obra da cruz, não tem mais efeito na nossa vida. Jesus consumou-as todas lá, no nome de Jesus. Você pode dizer amém, queridos? Então o número 7 é o número da perfeição. Nós estamos no plano perfeito de Deus. Agora, sabe, eles não eram apenas soldados, eles eram mais do que isso. Eles eram soldados e eles eram valentes, porque como diz aqui as escrituras que nós acabamos de ler aqui, o menor valia por 100 e o maior por 1000 homens. Aleluia. Você sabe, às vezes eu fico me imaginando aqui, querido, porque a Bíblia também fala que os seus rostos eram como de leões. Eu posso ficar imaginando aqui, né? Eu sentei esses dias na minha sala lá, no meu sofá, e eu estava meditando nesse capítulo aqui, mais precisamente nesse versículo 8, e fiquei me imaginando aqui, poxa, eles devem ter deixado crescer a barba, a barba deles se ajuntou com o cabelo aqui assim, né? Então eles eram bem barbudos assim, eles tinham, né? Quem olhava para eles assim, o traço deles era um traço de rostos de leões mesmo. Eles tinham um rosto perfeito de leão assim, né? Se nós deixarmos a nossa barba crescer, né, os homens, né, principalmente, lógico, né? Se deixar a barba crescer e deixar o cabelo crescer um pouco, né, você vai perceber assim, se olhar, e se você pegar e dar uma tingidinha ainda, você vai ficar parecendo leões. E eles eram assim porque era uma cultura construída no meio deles. As crianças cresciam vendo os seus pais com aquele rosto barbudo, cabeludo, e eles diziam: não, eu vou ser igual ao meu pai. Levanta suas mãos e diga assim: eu vou ser igual ao meu pai. Amém ou não? Sabe, eles falam: eu vou ser valente como eles, eu vou ser como eles. Então havia uma cultura, e a gente já vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, já. Então havia uma cultura sobre eles a respeito disso. Então aquela tribo era diferenciada porque eles tinham rostos de leões. Eles eram homens valentes, e não apenas valentes, queridos. Eles tinham uma cultura que os tornavam assim. Sabe, eu estava lendo um artigo dentro de um estudo bíblico, e o rapaz ali, ele fez uma anotação ali, quando ele estava explicando um assunto sobre guerra, e ele disse que na época de Alexandre o Grande, na época que eles estavam conquistando, tornando-se um império, então eles estavam para a guerra, um dos comandantes dele, do exército dele, observou um rapaz na batalha. Esse rapaz, ele, de vez de avançar, ele parava e dava uma retrocedida. De vez ele continuar avançando, ele parava e dava uma retrocedida. Aí, incomodado, esse comandante chegou para ele e perguntou: rapaz, qual é o seu nome? Ele disse: Alexandre. Ele olhou bem e falou: você sabe muito bem a quem você serve? Ele disse: eu sei. Pois bem, então faça valer o seu nome. Deixa eu dizer algo para vocês aqui, querido. Vocês sabem muito bem quem vocês servem? Faça valer o seu nome. Sabe o que aquele homem estava dizendo? Faça valer o seu nome, ou senão, volte para sua casa. Ele estava dizendo o seguinte: você tem o mesmo nome
de um imperador que é valente, que é guerreiro, que acredita e sabe no que ele tem, na sua capacidade. Então, meu amigo, se você serve a um Alexandre grande, então faça valer o seu nome. Deixa eu te dizer algo para vocês, querido. Nós servimos a um rei e um senhor. Ele é grande, sim ou não? Ele deu o seu nome para nós. Nós temos um nome nele, amém? Nós precisamos fazer valer o que somos. Deus não tem, irmãos, presta atenção, Deus não se agrada com aqueles que retrocedem. Você não foi chamado para retroceder. Vira para o seu irmão, diga isso para ele. Você não foi chamado para retroceder. Não, querido, os valentes são intrépidos, os valentes são ousados, os valentes são decididos, os valentes, querido, são determinados, os valentes são resolutos. Querido, nós não fomos chamados para retroceder, não, queridos. Eles eram homens valentes, ou seja, eles estavam determinados, eles estavam intrépidos. Valentia tem a ver com resistência, consistência, persistência, insistência. Sabe, eles tinham uma cultura, queridos, que eles eram homens preparados. Eles não eram apenas guerreiros, valentes, eles eram homens preparados. Eles tinham uma cultura. Levanta suas mãos, eu quero declarar em nome de Jesus que nós realmente possamos possuir a cultura do reino de Deus sobre as nossas vidas. Que seja construída em nós a cultura do reino dos céus em nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Eles eram resistentes. Sabe o que a Bíblia diz, querido? Em Tiago capítulo 4 versículos 7, a Bíblia diz o seguinte: resistir ao diabo, e ele o que? Fugirá de vós. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Eles não retrocedem. Eles não são tímidos. Eles não são medrosos. Eles não são covardes. Quem olhava para um dos valentes de Davi, não via neles timidez, não viam neles medo, não viam neles covardia. Eram homens que persistia, que permanecia, que ficava firme, que eram constantes e resistentes. Eles eram homens valentes, querido, por causa dessa característica que eles carregavam. Eles eram pessoas que estavam prontos para qualquer momento. Por que eles eram prontos para qualquer momento? Porque eles estavam prontos. A Bíblia diz que nós devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando o momento para que possa tragar. Eles eram valentes porque eles tinham uma cultura, eles tinham um preparo, que faziam deles prontos para qualquer surpresa da vida. Eles nasceram para isso, querido. Eu quero te dizer uma coisa para você: Deus não errou com você quando Ele te projetou aqui na terra. Deus não errou com você quando Ele te estabeleceu aqui na terra. Estão entendendo ou não, irmãos? Nós não fomos chamados para ver se vai dar certo. Nós já, meu irmão, eu e você já estamos dando certo. Nós já somos aquele que dá certo.
Ah, meu irmão, escute. Você não nasceu para ficar derrotado, não, para fugir das coisas, para fugir de problemas. Você foi chamado para enfrentá-los, querido. Quer vencer os seus problemas que te perseguem há anos? Enfrente-os. Você não foi chamado para dar errado, meu irmão. Você não foi chamado para ver se vai acontecer alguma coisa. Você foi chamado para acontecer, meu irmão. Você foi chamado por Deus para dar certo. Eles tinham essa cultura: eu vou dar certo, eu vou para a batalha, eu vou vencer. Não, irmãos. Levanta suas mãos e diga assim: nenhuma surpresa da vida vai me pegar. Elas podem se levantar contra a minha vida, mas a partir de hoje eu não vou mais retroceder. Eu vou para cima, em nome de Jesus. Aleluia. Quando você olha para a história, 2 Samuel no capítulo 23, versículo 8 em diante, querido, você começa a ver algumas histórias dos valentes de Davi, querido. Olha só o que diz. Um deles conta a história que um deles brandiu uma lança contra 800 homens e o feriu de uma só vez. Irmão, você pode imaginar isso? Ele pegou a lança, irmão, isso é algo imaginável, algo que não para nós, para os nossos dias hoje, é como se fosse algo impossível. Mas o impossível aconteceu, porque a Bíblia diz, a Bíblia não é mentirosa, é ou não é? Não, a Bíblia não é mentirosa. O que a Bíblia diz o que a Bíblia fala é real, os fatos são reais. Você pode imaginar a força, a habilidade que esse homem tinha. Dançou a lança. A Bíblia fala que outros desses valentes lutou tanto, trouxe livramento, mas lutou tanto que a espada ficou grudada na mão. Querido, como que pode passar um período de mais de horas e horas, vamos colocar aqui 12, 16 horas lutando, e os valentes de Davi, um deles fizeram isso. Como que pode? É algo que vai além da nossa imaginação, que vai além do nosso pensamento. Meu Deus, você olha, mas eles fizeram isso. Eles fizeram isso, querido. Agora, por quê? Deixa eu falar algo para vocês, querido. Eles eram homens treinados. Diga comigo, homens treinados. Mais uma vez. Diga, eles eram homens treinados. Diga, eles eram homens treinados e eram homens prontos. Deixa eu te dizer algo para vocês nessa noite. Deus está pronto. E você? E eu? E nós? Sabe o que Deus quer fazer comigo e com você, meu irmão? Presta atenção. Deus quer pegar a nossa habilidade natural e capacitar-nos com a unção do Espírito Santo, capacitar-nos com algo sobrenatural. Irmãos, presta atenção. Quando você olha e fala assim, pô, o cara conseguiu, que força foi essa? Eu vou te dizer que força que foi essa, querido. Porque eles não fizeram isso por causa das suas habilidades apenas. Eles fizeram isso, queridos, porque Deus era com eles. E eu quero te dizer nessa noite, Deus é com você também, meu irmão. Ele é comigo, Ele é conosco.
Eles não fizeram isso apenas por habilidades naturais. Deus estava com eles. Não. Vamos fazer o seguinte: abra sua Bíblia em Salmo 108, versículo 13. Salmos 108. Vou abrir aqui para... É o último versículo. Irmãos, eles fizeram proezas, eles fizeram coisas sobrenaturais. Olha o que diz aqui o Salmo 108, versículo 13. Em Deus, o que diz aí? Não, vamos lá. Em Deus, por quê? Continua aí lendo. Porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Qual é o segredo da valentia deles, do preparo deles, querido? O segredo era que Deus estava com eles. E eu quero te dizer nessa noite: Deus está com você. Hoje, o que nos torna um guerreiro, um valente, é a capacitação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Não, irmãos, eu quero declarar nessa noite que essa unção vai ser derramada aqui, em nome de Jesus. Eles não eram porque apenas eles tinham habilidades. Eu acredito que Deus permitiu eles construir essa cultura, querido, porque Deus sabia que Davi precisava de um grande exército. Deus está levantando um grande exército nesse lugar, querido. O que vai fazer a diferença nesse tempo pelo qual nós estamos vivendo hoje, não é apenas ser um soldado. Nós temos que ir além, temos que ser mais do que isso. Não podemos apenas ser alistado no exército, nós temos que ir além disso. Nós precisamos de algo um pouco mais. Nós precisamos nos tornar valentes. 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 Nós não podemos mais ficar, querido, apenas com a característica de um soldado, mas na hora do vamos ver, eu vou pular para trás, eu vou retroceder, porque Deus não se agrada desses não, meu irmão. Deus se agrada daqueles que tomam partido, que vai para cima, que vai e vence os seus inimigos. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5. Diga comigo, o que fez deles conhecidos como guerreiros valentes era a cultura que eles tinham, o preparo deles. O treinamento deles, a prática deles, os dava a eles um lugar de mais que vencedores. Os valentes, querido, são aqueles que pegam as instruções da palavra de Deus. São aqueles, querido, que diariamente estão treinando. Irmãos, o desenvolvimento de um relacionamento com Deus é um treinamento que eu vou desenvolvendo na minha vida, aonde eu vou estar preparado para toda e qualquer batalha que vier contra mim.
Por isso que nós precisamos entender algo aqui. Homens valentes, os gaditas, os homens valentes, eles não perdem tempo no tempo. Eles sempre estão se preparando para o momento. Sempre eles estão atentos, eles estão sóbrios, eles estão vigilantes, querido. E em todo momento eles estão treinando, se preparando. Eles estão hábeis, prontos para a batalha. Todos nós temos batalhas para ser batalhado, meu irmão. Tem batalhas que elas são pessoais, individuais, e batalhas que nós precisamos estar juntos. A Bíblia diz, querido, que eles não lutavam apenas por si, mas também lutavam pelos outros. Amém ou não, queridos? Amém ou não? Eles eram homens que iam tomar os territórios dos seus inimigos. Eles não retrocediam, eles avançavam. Valente não retrocede, valente avança. Valente não para, valente prossegue. Agora presta atenção, queridos. Se nós estamos construindo uma cultura de reino, nós precisamos desconstruir a cultura do mundo dentro de nós. Porque o sistema desse mundo é o que nos engole. É ele que coloca medo, pavor, timidez sobre nós. Mas eu e você temos uma nova criação. Eu e você, nós temos um novo homem dentro de nós, querido. Esse novo homem, ele é capacitado pelo Espírito Santo de Deus para subjugar reinos, para subjugar inimigos, para subjugar aqueles que têm se levantado contra nós. Olha o que diz aqui no capítulo 5 de Efésios, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andeis, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis, diga comigo, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Um dos maiores fracassos de Davi, querido, foi não entender o momento que ele estava vivendo. A Bíblia diz que no tempo que os reis saíam em guerra, Davi ficou. Você precisa entender o que está acontecendo hoje, querido. Você precisa entender, tem certas coisas que não são normais, tem certas coisas que estão vindo que não são normais. Mas, sabe o que acontece, querido? Nós muitas vezes ficamos preocupados com os nossos próprios deleites e prazeres. A Bíblia diz aqui, não vos embriagueis com vinho, não vos embriagueis com os desejos da sua alma, da sua carne. Não vos embriagueis com os desejos da busca das coisas próprias para vocês. É isso que ele está querendo dizer, porque isso é dissolução, é perca de tempo, no tempo. Você, não é que você não pode buscar as coisas para você, querido, você não pode deixar de buscar aquilo que precisa ser buscado e necessário para a sua vida. Senão você conquista algo e logo depois você perde. Você conquista algo material, mas perde as coisas espirituais na sua vida. Não é isso que Deus tem para você. Deus quer fazer de você um homem, uma mulher pleno, porque Deus fez você para dar certo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, é necessário gastar tempo, sim, é necessário você ter tempo com Ele. Esse investimento é o seu treinamento, esse investimento, querido, é o seu treinamento, é esse investimento, querido, a tempo a sós, o tempo na adoração, na meditação, na leitura da palavra, na busca do Senhor, orando, tendo tempo com Ele, se relacionando com Ele, que vai te capacitar, que vai te preparar, que vai te encher, que vai te deixar pronto, meu irmão. Sabe,
Pode parar para perceber, querido. Se você está diante de uma luta, está uma afronta ferrenha com você, e você para, e você começa a retroceder, isso significa que naquele momento você não estava pronto. Você sabe que tem que orar, você sabe que tem que ler a Bíblia, você sabe tal, mas você faz isso de uma maneira muito esporádica. É uma vez ou outra. Eu vou fazer hoje, amanhã, porque o pastor está falando hoje. Não, querido. Fala para mim aí, quantas vezes que você, há um tempo atrás, você tinha um tempo com Deus, você orava, como as coisas iam na sua vida. Você não foi chamado para retroceder. Olha o que diz aqui, ó, vira a folha, olha no versículo 16 do capítulo 6 de Efésios. Quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra o quê? Ciladas do diabo. Você percebe, querido, que nós estamos falando isso há algum bom tempo? Nós somos valentes, querido. Deus tem falado para nós que esse lugar é um lugar de gaditas, que a unção de gaditas esteja sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, querido, nós não podemos ficar desapercebidos com as coisas, nós não podemos ficar aquém, irmãos. Não é tempo para essas coisas, não é tempo para ficar distraído. Eles eram pessoas sóbrias e vigilantes. O valente, ele é sóbrio, o valente, ele é vigilante. Ele não vai se deixar levar e ser roubado naquilo que está construindo há tempo em Deus, em nome de Jesus. Não pode. Não, eu vou levar minha vida, tal, querido, muito bom, você vai levar a sua vida, tal, mas vai chegar uma hora, meu irmão, que você vai precisar de recursos espirituais, e você não vai ter, não porque Deus não quer, é porque você não buscou, não porque Deus é ruim, é porque você não estava no treinamento, se preparando. O quarto é um treinamento, meu irmão. Nós temos que cair para cima e não retroceder. Não, meu irmão. As nossas batalhas, elas são com coisas espirituais e não com coisas naturais. Querido, levanta suas mãos. Se você for um daqueles que são treinados no secreto, meu irmão, o que você precisar naturalmente vai começar a fluir na tua vida em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o inimigo tem que entregar nas nossas mãos o que é nosso. O que Jesus conquistou naquela cruz é nosso. Ele conquistou todas as coisas por nós. Ele conquistou todas as coisas, então é um direito nosso. Então Ele tem que abrir mão e devolver o que é nosso em nome de Jesus. Dele, com Ele, nós faremos proezas. Meu irmão. Em uma certa ocasião na Bíblia, Jesus disse que Ele era valente. Ele relatou ali, ele era valente. Abra sua Bíblia comigo, rapidinho, irmãos. Lucas. No capítulo 11. Versículo 14 em diante. Eu não vou ler todo o versículo, os versículos, porque teria que ler até o 22. Mas deixa eu ler aqui alguns aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos começar do 17. Senão não vai dar sentido, irmão. Tem que começar do 17. E sabendo ele o que lhe passava pelo Espírito, disse-lhe: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também estiver dividido contra si mesmo, se também Satanás, estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isso porque dizias que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso
Ele mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus, o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Olha o versículo 22. Sobrevindo porém o mais valente, Jesus está falando dele aqui, do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava, ele divide os despojos. Escuta aqui, irmãos, olha aqui para mim, eu acho que isso é importante. Me dá alguns minutinhos aqui. Isso que é importante, irmão. Olhando de uma maneira grossa, a gente acha que o diabo ele é dividido, mas presta atenção, o diabo sabe que divisão não subsiste. Então, escute, o reino das trevas, eles são bem unidos. O foco deles é destruir o povo de Deus, a igreja de Deus, os filhos de Deus. Eles são bem organizados em partes, queridos. Sabe por quê? Eles têm principados, potestades, têm dominadores, tem ações e ações no reino das trevas. Olha o que ele diz aqui: se o valente vem e guarda a casa, o que é a casa? A casa é o mundo, é o sistema, é o mundo. O mundo foi condenado pela queda de Adão. Mas a Bíblia diz que veio um valente mais do que ele. Amém ou não, queridos? Veio um valente mais do que ele. Olha, versículo 22. Sobrevindo porém um mais valente do que ele, vence e tira-lhe a armadura. Sabe o que Jesus tirou? Vindo um valente mais do que ele, sabe o que Jesus fez, querido? Ele tirou aquilo que era uma arma na vida dele. Ele tirou a acusação. Não há mais condenação, não há mais acusação. Sabe o que ele fez, querido? Dividiu os despojos. O diabo roubou, Jesus veio e pegou de volta o que era nosso. Ele pagou o preço lá naquela cruz. Ele venceu a Satanás e falou: agora tome o que é seus, tome o que é seus. E sejam homens, sejam valentes, sejam aqueles que vão para frente, sejam aqueles que vão prosseguir, sejam aqueles que vão avançar, sejam aqueles que serão preparados. Ah, meu irmão, abra comigo Romanos capítulo 8, querido. A semana que vem a gente fala mais. Romanos 8, 31. Vamos ficar de pé, fica de pé, irmãos. Pega a sua Bíblia aí, Romanos 8, 31. Aleluia. Presta atenção, querido, presta atenção. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, diga comigo: eu em Deus faço proezas. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguições, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Versículo 37. Em todas estas coisas
porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Querido, valentia não é questão de habilidade. Valentia, ousadia, intrepidez é questão de Espírito se movendo em nós, querido. A Bíblia diz que Sansão, ele foi aguçado pelo Espírito, e com uma cajada de jumenta ele matou mais de 1000 filisteus. O que faz de um homem franzino ser o que ele foi? Era a unção que estava sobre a vida dele, o Espírito que movia sobre a vida dele, o favor de Deus sobre ele. Ele era valente por causa da unção. Nós somos valentes por causa da unção, querido. Nós somos valentes por causa da unção. Nós somos valentes porque Deus nos capacita. Você vai olhar a história, você vê que os discípulos de Jesus, após a morte, ficaram com medo, e eles foram para um lugar e ficaram se escondidos lá. Meu irmão, Jesus teve que ir lá e dizer para eles: ei, vamos embora, vamos para cima. Eles estavam com medo. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio e desceu sobre a vida deles, quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles, eles ficaram ousados, eles ficaram intrépidos, eles ficaram valentes. Eles não temiam morte, eles não temiam espada, eles não temiam tribulação, eles não temiam angústia, eles não temiam perseguição, porque eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito Santo. O que te faz um homem valente é ser cheio do Espírito Santo. O que te faz retroceder é o vazio, é a falta do enchimento do Espírito Santo na sua vida. Nessa noite, irmãos, levanta suas mãos em nome de Jesus, que a unção de Gadita seja sobre as nossas vidas nessa noite, que nos torne homens e mulheres valentes. Oh, meu irmão, que verdadeiramente nós possamos entrar num lugar de treinamento, de preparação, e que possamos estar aptos, oh Deus, habilitados pelo Senhor, para enfrentar todo exército que se levantar contra nós, toda força do mal que se levantar contra nós. Lembre-se, a sua luta não são carnais, elas são espirituais. Você não vence na força humana, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Esses são os valentes do Novo Testamento, aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. Levanta suas mãos. Não, meu irmão, você não vai mais retroceder, não, meu irmão. Em nome de Jesus de Nazaré. Nós precisamos quebrar isso, irmãos. Nós precisamos quebrar isso nessa noite.